Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 33, por gentileza. Nós vamos ler os primeiros 4 versos, mas depois você deixa aberto no livro de Gênesis, que nós vamos visitar outro capítulo desse mesmo livro. Deixa aberto aí, Gênesis 33. Essa passagem do livro de Gênesis aí, e principalmente o verso 4, quando eu tento visualizar essa passagem, pelo menos para mim, ela é uma das mais belas imagens, uma das mais belas cenas que eu vejo no Antigo Testamento ou vejo na Bíblia. Para mim, eu já provoquei aqui, ou desafiei os irmãos aqui, os artistas aqui de nossa igreja, a tentar pintar um quadro dessa cena. Eu confesso que eu nunca vi um quadro dessa cena, ou dessa passagem, né, que retrate essa cena e essa narrativa. Daria um belíssimo quadro, pelo menos para mim. Não sei para você, né? Mas vejamos aí, Gênesis 33, verso 1, 2, 3 e 4. Diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Olha o que diz o verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Que Deus abençoe e possa aplicar a sua palavra a cada coração nesse instante. Ao longo das últimas quartas-feiras, e eu até mesmo iniciei o ano, né, no culto da virada, eu falei sobre fé e falei sobre o pai da fé, né? Ao longo das últimas quartas-feiras, eu tenho falado sobre os patriarcas e tenho, então, pego uma passagem, feito um recorte, tirado algumas lições dos patriarcas. Na retrasada, eu falei sobre Isaac, o que a gente pode, ou que nós aprendemos com Isaac. Na passada, eu falei sobre Jacó, aquele encontro que mudou a vida de Jacó, né? Jacó, o homem que lutou com Deus em oração. Então, a vida de Jacó tem um antes e um depois do Val de Jaboque, e é justamente depois do Val de Jaboque que ele, então, tem esse encontro aqui com Esaú, o seu irmão. Mas hoje ainda eu quero falar sobre patriarcas. Mas não Jacó ou Israel. Não patriarca do povo de Israel, porque o patriarca do povo de Israel é Abraão, Isaac e Jacó. Mas um patriarca do povo de Edom, o patriarca dos edomitas. Ah, pastor, mas quem é o patriarca de Edom? Quem é, irmã Marli? Patriarca de Edom, dos edomitas. Quem é? Alê, você que está aí a me olhar, já pescou, né? Esaú. E é muito interessante que há pelo menos 3 possibilidades de Esaú ter sido chamado, irmã Ruth, de Edom. Porque Edom significa vermelho, ou algumas traduções, né, no hebraico, Adom, significa vermelho. Alguns vão dizer que Esaú recebeu essa designação, esse nome de Edom, porque quando ele fez aquele guisado para
levar lá para o seu pai, ou Isaac, para receber a bênção da primogenitura, aquele guisado era vermelho, né? Então, essa é a linha, assim, que muitos estudiosos aderem. Então, é a que tem maior votação. Se fizesse uma enquete, os estudiosos diziam que tudo leva a crer que ele recebeu, então, essa designação de Edom por causa do guisado vermelho. Outros vão dizer que ele recebeu essa designação de Edom, que significa vermelho, porque ele era ruivo. Então, ali tem um grupo que adere, então, a essa possibilidade. E tem uma outra que é menos provável, é que a terra onde Esaú habitava, ela tinha algumas rochas, né? Era um solo avermelhado. Mas o fato é que Esaú se tornou patriarca dos edomitas. Então, hoje eu gostaria de tirar algumas lições, e eu diria lições valiosas, sabe, irmão Edson? Sobre Edom, ou sobre Esaú. Também quero lembrar aos irmãos que, às vezes, a gente olha para um personagem e a gente vê assim, aqui estão lições ou exemplos a não serem seguidos. Porque Esaú realmente, na sua trajetória, ele teve alguns momentos ali que fez coisas que nós deveríamos fazer o contrário. Ele foi um exemplo a não ser seguido. Mas quando a gente olha para essa passagem aqui, esse exemplo aqui, a gente deve buscar seguir. É um exemplo a ser seguido. E aí, só para a gente tentar se achar o que aconteceu com Esaú, para que a gente pudesse olhar para ele e falar assim, olha, a gente tem bastante coisa para aprender com Esaú, ou melhor, nós temos uma grande lição para aprender com esse patriarca do povo edomita chamado Esaú. Bom, o que aconteceu com Esaú antes desse encontro? O que fez? Vocês perceberam que Jacó, que era gêmeo de Esaú, né, irmão gêmeo, né? O Jacó era talvez segundos mais novo, estava com medo, estava receoso de encontrar Esaú. Imagine, você vai encontrar com seu irmão ou sua irmã, né, um familiar, você vai correndo, vai saltar no pescoço dele ou dela, cheio de alegria, né? O Jacó foi se prostrando, né, antes de chegar no Esaú 7 vezes. E quando chegou, se prostrou, né? Então ele estava assim com muito medo. Medo de morte. Literalmente, medo de morrer. O que levou Jacó a ter tanto medo assim de Esaú de morrer? Bom, acredito que a gente vai ter que voltar ao tempo. Sabe, Julinha, você não é dessa época, mas tinha um filme De Volta para o Futuro. Agora a gente vai lá de volta. Já viu De Volta para o Futuro? Agora a gente vai de volta para o passado. Vamos voltar, Julinha, 20 anos, quando Jacó e Esaú eram jovens, teceu com esses jovens, com esses adolescentes, que fez com que, chegado agora, esse momento de Gênesis 33, homens já com família constituída, adultos, ainda Jacó temesse tanto o irmão, como temeu, com medo do irmão tirar a própria vida dele. Veja lá Gênesis 27, a partir do verso 30, por favor. Vamos olhar um pouquinho para Esaú. Um pouquinho mais de calma. A gente olha, às vezes, para Isaac, para Jacó, olha para José, né, o filho de... Mas vamos olhar para esse patriarca do povo de Edom. Olha só o que aconteceu há 20 anos atrás com Esaú. Gênesis 27, verso 30 e 31.
Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Vamos situar o que está acontecendo. Bom, Isaac já estava envelhecido. Isaac já não enxergava mais. Eu estou voltando a 20 anos, hein? Então, voltei 20 anos. Desse encontro aqui em que eles estão se beijando, estão chorando. E aí, era muito comum naquela época, ao filho mais velho receber a bênção da primogenitura. Isaac, e ali tinha uma questão que o Isaac, ou melhor, o Esaú era o queridinho do papai e o Jacó era o queridinho da mamãe, né? Então Isaac chama a Esaú e fala assim: filho, olha, eu já estou próximo de partir e eu preciso então, antes de partir, lhe dar a bênção, a minha bênção. Mas antes, você faz uma comida boa. Alguém falou, foi o irmão Elci, falou do Masterchef, não foi o irmão Elci que falou? Primeiro Masterchef, né? Então o Esaú era bom de comida também, não era só o Jacó não, hein? O Esaú era bom de comida e era bom de caça. O Isaac gostava da comida do Esaú. Vai lá, caça, faz aquele guisado que eu gosto, filho. E detrás eu vou me deliciar com aquele guisado e eu vou lhe abençoar. O que acontece? Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Jacó e Esaú, ouve e faz o quê? Jacó, você vai receber a bênção no lugar do seu irmão. Ela prepara o guisado, arruma lá o Jacó, porque o Esaú era bem diferente fisicamente, né? O Esaú era peludo. Ela coloca lá um casaco de animal lá. E o fato é, como a gente leu no texto, que quando Esaú chega com o guisado para receber a bênção do pai, o pai já havia dado a bênção para Jacó. Esaú, há 20 anos atrás, foi traído, foi enganado pelo próprio irmão. E também, os irmãos vão de concordar, que também foi traído e enganado pela mãe. Esaú sofreu pela traição do irmão e pela traição da mãe. Que tristeza. Mas vamos continuar aqui olhando um pouquinho para essa situação. No verso 38, veja como se encontra Esaú. Imagine Esaú, porque a Bíblia vai dizer que Jacó era um jovem mais pacato, mais tranquilo. Esaú não, era aquele homem mais robusto, mais da caça, mais viril. Olha só como está esse jovem agora, depois dessa situação. Verso 38 de Gênesis 27. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. O Senhor só tem uma. Abençoa-me também, meu pai. Aí o finalzinho do 38. Então chorou Esaú em alta voz. Imagine aquele jovem viril, aquele jovem até um tanto quanto grosso, né? Meio chorando como uma criança.
tente se colocar, faça esse exercício de empatia, se colocar no lugar de Esaú. Até alguns minutos atrás, Esaú estava em estado de êxtase, irmã Solange. Por quê? Ele estava lá, caçou, foi lá, preparou lá o guisado gostoso para o pai e falou: hoje eu vou receber a minha bênção. É hoje que meu pai vai me abençoar. E vai ele, feliz, correndo lá. Pai, aqui está o guisado. Talvez o melhor guisado que ele já tenha feito na vida dele. Aquele guisado que, maravilhoso. E o pai diz: já foi. Pai, sou eu, Esaú. Aqui. Não. Já dei a bênção. Mas o senhor só tem uma. Já era. E aquele jovem, forte, acostumado a enfrentar animais, a caça, chora como criança. Aquele jovem que foi preterido, que foi desprezado, machucado, não apenas por ter tido a bênção, mas por ter sido traído e ter sido desprezado pela própria mãe. Porque isso depois chegou aos ouvidos, depois chegou ao conhecimento de Esaú. Que tristeza, irmãos. Ser preterido por alguém, ser desprezado pela sua própria mãe, porque a sua mãe, quando faz aquele movimento com Jacó, ela está dizendo que não, eu prefiro mais a Jacó do que Esaú. Despreza Esaú e traz Jacó. Que tristeza. Ser desprezado pela própria mãe. Traído, desprezado, mais uma. Pelo menos mais uma. Verso 39 e 40 de Gênesis 27. Olha só. Como é que está o coração de Esaú? E olha o prejuízo aí. Diz assim: seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu, ou seja, da chuva que vai regar a terra para fazer com que a terra seja produtiva. Verso 40, você viverá por sua espada, e pior ainda, olha o que diz aí, e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú, além de traição, além de ser traído e desprezado, vai sofrer prejuízos financeiros. Vai ter danos materiais. Mas eu fico a pensar que o prejuízo não é apenas de ordem financeira, mas também de ordem emocional. Sabe por quê? Porque depois, Simone, de passar por tudo que ele passou, naquele episódio ali, o ódio invade o coração de Esaú e encontra morada. O sentimento de vingança toma o ser de Esaú por completo, ao ponto dele não apenas desejar, porque uma coisa é você desejar a morte de alguém, que já é algo muito ruim. Mas ele não apenas desejou, mas estava decidido a dar cabo da vida do seu irmão. Veja o verso 41, por favor.
Olha o que diz lá. Gênesis 27, capítulo 27, verso 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe deu, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então, farei o que, irmãos? Marei meu irmão Jacó. Como eu já havia dito, Isaac já estava envelhecido, já não conseguia enxergar, e até mesmo o próprio Isaac achava que dentro em breve iria morrer. Dentro em breve já iria partir. E aí o que acontece? Esaú fala o seguinte: olha, papai morrendo, passará os dias de luto, e aí eu vou lá com Jacó. O Jacó só está vivo porque eu tenho muita consideração pelo meu pai. Preste atenção que Esaú nem consideração pela mãe tinha, já não tinha mais. Porque ele nem cita a mãe. Não, é pelo pai. Eu tenho consideração pelo meu pai. Esse é o estado de Esaú. Aí o que acontece? Os pais de Jacó e Esaú, vendo aquela situação, e chegaram à conclusão: nós vamos enterrar um de nossos filhos. Esaú vai dar cabo de Jacó. Mandam Jacó para casa do seu tio materno, chamado Labão. Passado 20 anos, aí nós chegamos então ao texto de Gênesis 33. É onde Jacó está morrendo de medo de Esaú. Agora é a hora do encontro. E o que nós aprendemos com Esaú depois de 20 anos? Foi traído, foi desprezado, sofreu danos financeiros e danos emocionais. O que Esaú tem para nos ensinar e o que não apenas ensinar e o que nós podemos seguir com Esaú? A grandeza de Esaú. Bom, olhando para o texto de Gênesis 33, do verso 1 ao 4, a primeira lição que eu tiro aqui é que Esaú não ficou refém de uma traição do passado. Como eu disse, o verso 4 de Gênesis 33, para mim, é um dos mais belos, é uma das mais belas cenas que a Bíblia retrata. Quando Esaú vê Jacó prostrado, Esaú, um homem forte, né, deve ter agarrado o Jacó pelos ombros, levantado ele, deu-lhe um abraço e deu-lhe um beijo. E eles começaram a chorar ali como criança. Porque Esaú se libertou daquelas questões do passado. Ele não ficou carregando aquela traição do passado. Não ficou sofrendo por causa daquela traição do passado. Porque se ele assim o fizesse, ele tinha acabado com o Jacó ali. Ou tinha dado um prejuízo a Jacó ali. Mas não fez, irmãos. Esaú não ficou refém de uma traição do passado. Lembra? Parece que é outro homem. E era mesmo. Aquele jovem que queria acabar com a vida do seu irmão, só estava esperando o seu pai morrer, agora vai abraçar e beijar o seu irmão. Tem alguém também chamado Jesus que foi traído por um dos seus mais chegados e nem por isso se tornou refém
desse sentimento que machuca tanta gente, que quando somos traídos, invade o nosso coração. Veja lá, Lucas capítulo 22, verso 48. Por favor. Lucas 22, verso 48. Diz assim: mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? É muito interessante que com um beijo Judas traiu a Jesus, mas com um beijo Jesus demonstrou amor para com Judas. O fato é, queridos, e o que principalmente olhando para a história de Esaú, é que eu não devo permitir que uma traição do passado me aprisione e me impeça de ser feliz no presente. Por isso, não deixe que uma traição do passado faça você refém e lhe impeça de você ser feliz no presente. Talvez você esteja sofrendo, esteja sendo prisioneiro ou prisioneira de sentimentos que brotaram em seu coração, que são resultado de uma traição do passado, de um relacionamento conjugal, talvez um relacionamento familiar, um relacionamento com um amigo, com uma amiga, e você está prisioneiro, está prisioneira, está sofrendo. Está sendo infeliz no presente. Foi infeliz no passado, já sofreu no passado, e está sofrendo agora ainda. Seja inteligente, como Esaú foi. Apesar de ser bronco, mas não era burro. Esaú foi inteligente. Mas ainda olhando para Esaú, Esaú não permitiu que a dor do desprezo o acompanhasse. Ser desprezado por alguém é muito doloroso. Imagine pela própria mãe, pelo próprio pai, por aquele ou aquela que você tem tanto apreço. Olhar para Jacó, quando Esaú olhava para Jacó, ou olhou para Jacó, com certeza ele trouxe à memória a sua mãe, porque, como eu disse, o Jacó era queridinho da mamãe, era o queridinho da Rebeca. Mas o Esaú decidiu se livrar dessa dor. Não ficou se vitimizando. Tem gente que vive se vitimizando. Não. Se você acha que é o único rejeitado ou rejeitada desse mundo, saiba que o melhor homem que existiu na face da terra também foi desprezado, foi rejeitado. Você sabia disso? Veja lá João capítulo 1, verso 11, por favor. E nem por isso se vitimizou. João capítulo 1, verso 11. Diz assim, olha. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Palavras de Jesus. O próprio Jesus foi desprezado e foi rejeitado. Por isso, não deixe que uma dor causada pela rejeição ou pelo desprezo do passado lhe transforme numa pessoa amargurada no presente. Não permita. Não se permita ser uma pessoa amargurada.
Eu conheço pessoas, irmãos, minha esposa também conhece, pessoas que sofreram muito por causa do desprezo, da rejeição, quando crianças, viveram em várias casas. Mas olha, hoje são pessoas felizes, exalam felicidade, transbordam de amor. São pessoas muito bem resolvidas, porque elas decidiram não serem pessoas amarguradas. Talvez esse seja o seu caso. Você precisa decidir não deixar mais que uma dor causada pelo desprezo do passado continue fazendo você uma pessoa amargurada no presente. Assim como Esaú. E por último, olhando para essa bela história e para esse patriarca do povo edomita chamado Esaú, Esaú decidiu ficar com um prejuízo financeiro. Nós lemos lá que quando seu pai falou com ele, falou: olha, filho, você vai ficar com as piores terras e vai ainda servir o seu irmão. Ele decidiu ficar com prejuízo financeiro, mas não com prejuízo emocional. Eu gosto muito da definição de perdão. Poderia citar várias definições, né? Mas se a gente olhar a palavra perdão, perdão é uma perda grande, né? Perdão. Uma perda grande. Perdão. É isso. É a gente aceitar essa perda grande. Tanto é que quando Esaú encontra Jacó, ele vai dizer: Jacó, o que é isso aí? Eu vi uma porção de coisa aí. Não, é para você. Não, não quero nada, rapaz. E ainda mais, quando a gente lê o texto, continua lendo o capítulo 33, o Esaú ainda ofereceu ajuda. Não, eu vou mandar meus homens aí acompanhar você. E o Jacó ainda com medo. Não, não precisa não. O Esaú estava com seu coração em paz, ele aceitou. Ele liberou o perdão. Ele decidiu não ficar com aquele prejuízo emocional. Se libertou. Se tem alguém que foi a pessoa mais prejudicada de todos os tempos, foi Jesus. E na oração que ele ensinou aos seus discípulos, e que ela é válida para nós, lá em Lucas 23, versos 34, ele vai dizer o seguinte: Pai, perdoa-lhes como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Então, queridos, devemos liberar o perdão. Esaú, no momento da descoberta do engano, do engodo do seu irmão, queria matar a Jacó. Mas depois ele viu que, apesar de tudo, se ele continuasse com aquele sentimento de vingança, o maior prejudicado seria ele mesmo. Às vezes, irmãos, nós queremos buscar não ficar com prejuízo. Eu vou ficar com esse prejuízo financeiro? Eu vou perder a minha razão? Eu estou na minha razão? Não. Às vezes a questão não é o prejuízo financeiro. Às vezes a questão não é você estar ou não com a sua razão. Às vezes o mais importante é você estar em paz. Entre os seus direitos ou sua razão, talvez você precise optar pelo perdão. Sabe por quê? Porque maior que seja o prejuízo financeiro, talvez mais nocivo ainda seja o prejuízo emocional. Às vezes você está na sua razão, faz valer a sua razão, faz valer o que você entende que está certo, mas não vai dormir em paz,
não vai ter tranquilidade. E o que adiantou fazer valer toda a sua razão? Então, o Esaú, ele me ensina muito sobre perdão. O Esaú me ensina muito sobre, entre a vingança causada pela traição, eu devo optar pelo perdão. Entre a doença e a saúde, porque quando eu não libero perdão eu adoeço, eu opto pelo perdão, porque o perdão tem poder de curar feridas da alma. Entre os meus direitos ou a minha razão, talvez o melhor é o perdão, porque aí eu vou ter paz. Vou ter paz. Quem sabe nessa noite ou nesse instante, você precise perdoar alguém que lhe causou mal no passado e que está lhe fazendo sofrer no presente. Quem sabe? Quem sabe você não precise fazer o mesmo movimento que Esaú fez, de liberar o perdão. E por último, veja um outro momento lindo dessa família, um momento de dor, mas em que esses irmãos estão unidos. Para finalizar, Gênesis 35, do verso 27 ao 29. E olha que o Isaac estava pensando que ia morrer logo, né? Mas não morreu não. O Isaac, depois daquele evento, durou no mínimo mais de 20 anos. Olha só, esses irmãos que vivenciaram uma situação tão difícil, passado mais de 20 anos, olha que momento tão bacana. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaac em Manre, perto de Quiriate Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, fizeram o quê? O sepultaram. E seus filhos não estavam brigados, não estavam afastados, estavam unidos, sepultando seu querido pai, o Isaac. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz questão de usar nas ilustrações exemplos de Jesus, que é mestre em perdoar. Por isso, se você tem dificuldade em liberar perdão, ou está com dificuldade de perdoar alguém, peça a Jesus para lhe ajudar, porque ele é especialista em perdoar. E olhe para a vida de Esaú. Diante de tudo que Esaú viveu, diante de tudo que Esaú passou, e veja que é possível liberar perdão.